Olá, meu aluno de cálculo diferencial integral a uma variável. Estamos aqui hoje para a aula sobre aplicação da derivada ou aplicação da diferenciação. Em aulas anteriores, nós vimos a definição, conceito de derivada e também trabalhamos técnicas de diferenciação. E agora nós vamos trabalhar a aplicação. Então, o que seria a aplicação? Digamos no cotidiano, apesar que não é exatamente o nosso cotidiano, não é o cotidiano de uma pessoa comum, né? É um outro cotidiano. Por exemplo, um ônibus espacial, ele sai do local de lançamento e aproximadamente uns 2 minutos ele solta-se o segundo foguete. Então, ele sai de tem um foguete, né, que faz a propulsão que faz ele sair do chão. Aí, depois de um certo momento, ele tem o segundo foguete, solta o segundo foguete, né? Vai largando, né? A pergunta é, qual é a aceleração máxima? Em que momento acontece a aceleração máxima dada a função velocidade? Então esse é um exercício. Outra aplicação é na medicina. Já foi feito estudos para saber qual é a abertura máxima, não a abertura máxima, a abertura ótima, para que quando a pessoa tosse, né? Imagine só, você pega, engasga, né? Dá aquela tossida assim, tem uma abertura que é ótima, que é máxima, para que seja expelido. Então, o que acontece? É uma pressão que acontece. Diminui a traqueia, o raio da traqueia, e o corpo humano expele o que está incomodando. Então, se ficar, vamos supor que seja tenha uma abertura muito pequena, a pessoa pode se afogar. Então, tem um certo momento, tem um certo limite, que na verdade é metade do raio da traqueia até o máximo do raio da traqueia, ele tem uma abertura que faz com que ele vai expelir isso com maior força. Então, é possível fazer esse cálculo. Imagine só, outro exemplo é a manufatura de uma lata cilíndrica. Essa lata ela tem esse formato, ela tem as duas bases logicamente iguais, em forma de círculo. E qual é a altura em relação ao raio que fica ótima para a fabricação, fica ótima para o volume, o custo é menor. Então, é esse tipo de problema que nós vamos trabalhar hoje, ok? Antes trabalharemos alguns conceitos que nos darão base para estas otimizações, ok? Então, a primeira coisa, nós vamos trabalhar máximos e mínimos. Máximo e mínimo local e máximo e mínimo absoluto. Então, eu fiz um desenho aqui, ó, um eixo XY, e fiz uma função. Essa função agora não importa qual é essa função, mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Ela inicia o menor ponto do domínio, começa em A e termina em B. Esse é o domínio da função. Esse domínio, que eu estou falando aqui, ó, esse D aqui, ó, tá? Tem aqui esse domínio. Bom, aqui tem alguns pontos, C1, C2, C3 e C4. Está pequenininho, mas é C1, C2, C3 e C4. Bom, se aqui são os valores da função, esse ponto aqui, essa altura, essa ordenada, é o f de C1. Aqui é o f de C2. C3 aqui, f de C3. C4 aqui, f de C4. Aqui é o B, f de B. Ok? Bom, aí pergunto, o que vocês entendem por máximo e mínimo? Máximo, maior mesmo, mínimo, menor. Máximo local.
Então aqui, ó, veja bem o que é máximo local. Ele diz assim, ó, o f de C, que pode ser o C1, C2, C3, não importa qual deles agora, eu só coloquei ali porque são diferentes, mas esse f de C, ele vai ser máximo local se ele for maior ou igual a qualquer f de x, qualquer valor ali, numa certa vizinhança. Então, vamos ver aqui, ó. Esse aqui, ó, o f de C3, é o máximo local. Tá, que vizinhança ele está falando? Aqui pertinho. O x aqui, ó, pertinho dele. Então, ele nesse ponto aqui, ele é maior que qualquer x aqui pertinho. Então, tem que ter um valor à direita e tem que ter um valor à esquerda. Para ter uma vizinhança, tem que ter valor à direita e valor à esquerda. Então, guarde bem isso. Para ter vizinhança, tem que ter valores à esquerda e à direita. Então, ele é maior que qualquer ponto nesta vizinhança. Aqui também, ó, é outro máximo local. O F, aqui não precisava, aqui, na verdade, o ponto é C3, F de C3, né? O ponto é C3, F de C3, o ponto. Esse ponto é máximo local. Esse ponto aqui, ó, que é C1, F de C1, também é máximo local. Neste local, nesta vizinhança, ele é máximo. Da mesma forma, o mínimo local. O F de C, ele é menor ou igual que todos os F's de X numa certa vizinhança. Então, nesta vizinhança, aqui pertinho, para valores chegando perto de C2, né, quanto? Não importa quanto. Nesse local aqui, ó, aqui pertinho, ele é menor que qualquer valor de f de x que chega aqui perto. Ele é o menor de todos, ele é o mínimo nesse local. Ok? Então, máximo local e mínimo local. Maior que qualquer valor de uma vizinhança. Agora, o que é máximo absoluto e mínimo absoluto? Olha, absoluto, o f de x, ou melhor, o f de c, o máximo absoluto, ele é maior que qualquer valor do domínio. Então, aqui, ó, quantos máximos eu tenho? Eu tenho esse e tenho esse. São os máximos. Qual é o maior de todos, de todo o domínio? Esse. Então, o máximo absoluto desta função aqui é o f de b. Ok? Da mesma forma, ele é mínimo absoluto, né? Aqui, ó, o f de a é o mínimo absoluto. Ele é menor que todos os outros valores do domínio, né? Referentes a esse domínio, de A até B, não tem valor menor que o f de A, é o mínimo absoluto. Tem alguns valores que vão ser máximo absoluto e máximo local. Por exemplo, vamos supor que continuasse aqui, ó, a função continuasse, fosse até aqui, aqui fosse tá difícil de fazer aqui, ó. Aí. Fosse até aqui a função. E aqui fosse B. E aqui fosse o C5. Esse f de C5, aqui o f de C5, C5, f de C5, esse ponto é o máximo absoluto e é máximo local também. Por que é máximo local? Porque ele tem uma vizinhança. Se tem vizinhança, é máximo local. Veja bem, tem alguns pontos que podem ser máximo absoluto e máximo local. Mas tem pontos que podem ser só máximo absoluto e não podem ser máximo local. Esse é o caso do anterior aqui, ó. Então, veja bem, estou repetindo porque eu vou apagar. Nesse caso, esse f de C5 é o máximo, máximo absoluto e máximo local. Mas como estava no início, o B estava aqui, né? O f de B
era máximo absoluto, mas não era máximo local, porque ele não tem uma vizinhança, ele vai só de um lado, não tem do outro. Beleza? Então esse era o conceito de máximo e mínimo absoluto. Outra ferramenta importante é o teorema do valor extremo. Então é o seguinte, o que diz o teorema? Se a função for contínua no intervalo fechado, aqui leia-se intervalo fechado, AB, se fosse intervalo aberto, seria assim, ó. Ou semiaberto. Assim, ó, aberto aqui, fechado aqui. Ou então assim, ó, fechado aqui, aberto aqui, tá? Mas ele está dizendo intervalo fechado. Então, novamente, se f for contínua no intervalo fechado AB, então f assume um valor máximo absoluto em f de C e um valor mínimo absoluto em f de D em algum C e D pertencente ao intervalo AB. Então veja aqui esse desenho. Tem o intervalo DA até B, tem o ponto C e o ponto X aqui do domínio C e D, e aqui, ó, esse aqui é o F, né, vai ser o valor C, F de C. C, F de C. O que está nos importando? E aqui D, F de D. O que está nos importando, ele está dizendo assim, ó, esse valor aqui, ó, é o valor mínimo. O teorema do valor extremo diz assim, ó, se ela for contínua no intervalo fechado, ele vai ter um valor que é mínimo sempre e vai ter um valor que é máximo sempre. Ah, mas professor, está na cara. Claro que vai ter um valor máximo, um valor mínimo. Nem sempre, se alguma coisa, se algumas condições desse teorema não forem atendidas, ele não vai acontecer. Quer ver uma coisa? Ele está falando essa palavra contínua. Eu vou colocar um exemplo de uma função que não é contínua, o intervalo é fechado, mas ela não é contínua. Então, vou colocar um exemplo aqui, ó. Então, um exemplo de que se não satisfizer condições do teorema, ele não pode não acontecer o valor extremo. Então, veja aqui, ó. Nesta função, ela não é contínua. Ela vai até C aqui, ó. Só que o C, quando ele tem esse pedaço, essa função é uma função composta, e aqui composta de duas funções, e veja que o valor de C, ele é aqui em cima. Do C para a esquerda, ele vem essa função. Do C para a direita, essa função. Pergunto, qual é o valor mínimo absoluto? Não tem valor mínimo absoluto. Olha aqui, ó. Por quê? Porque aqui, ó, não dá para saber, esse ponto aqui está aberto aqui, ó, tem essa bolinha, então ele não tem valor mínimo absoluto, ele tem valor máximo absoluto, mas não tem valor mínimo absoluto. Então, nessa condição de ser contínua, se essa condição de continuidade não for satisfeita, não vai ter, neste caso, neste exemplo que eu dei, não vai ter mínimo absoluto. Outro exemplo aqui, ó, esse intervalo, ele é semi-aberto. Veja aqui, ó, que o B, ele tem uma assíntota em B aqui, ó. Ele não chega, ele vai lá para cima, ele é uma função que vai lá para o infinito. Então, ele não tem o máximo absoluto também. Então, se as condições do teorema não forem satisfeitas, ele pode não acontecer de ter máximo e mínimo absoluto. Ok, gente? Outros dois conceitos importantes, ferramentas que utilizaremos, um é o teorema de Fermat. Então, o que diz o teorema de Fermat? Se f tiver um valor máximo ou mínimo local em C, e f' de C existir, então f' de C é igual a zero. Ele está falando o seguinte, ó, vamos supor que tem aqui uma função, então aqui, ó, um ponto C, e aqui é f de C, ok?
Então aqui é o máximo local. Também poderia ser um mínimo local. Poderia ser assim, ó. XY. Poderia ser assim, ó. C. Aqui é F de C. Ele está falando que se tiver um máximo ou um mínimo local, a derivada nesse ponto é zero. Então lembra que em outras aulas nós vimos derivada? Que o que era a derivada? A derivada é a inclinação, né? Ele mede a inclinação da reta tangente. Então eu vou fazer aqui uma função com várias derivadas aqui, ó. Aqui tem uma função, aqui várias derivadas, não, várias retas tangentes. Veja aqui, ó, eu tenho uma reta tangente aqui, vamos fazer uma outra reta tangente aqui, uma outra reta tangente aqui, outra reta tangente aqui. Então veja aqui, e outra logicamente aqui. O que é a derivada media mesmo? A inclinação dessa reta tangente. Nesse ponto aqui, a inclinação é positiva, aqui é menos positiva, mas é positiva ainda, ela é um pouquinho inclinada. Aqui a inclinação é negativa, aqui a inclinação mais negativa. Agora, nesse ponto, a inclinação é horizontal, a inclinação é zero. Então, quando ele chega no máximo, a derivada é zero, a inclinação da reta tangente é zero. Então é isso que está dizendo esse teorema de Fermat. Ele está dizendo que se f tiver um ponto máximo ou mínimo local, a derivada, se existir, logicamente se existir, ela vai ser zero. Número crítico. O que é um número crítico? O número crítico de uma função f é um número c do domínio de f, onde a derivada é zero ou não existe. Então, por exemplo, aqui, ó, isso aqui teria um número crítico. Número crítico. Número crítico. Mas também pode acontecer de não existir derivada. Como que não existiria derivada? Algo assim, ó. Tem aqui uma função e de repente ela faz assim, ó. Tem um bico aqui, ó. Aqui não tem derivada. Esse é o número crítico, ok? Então, ele viria aqui, teria derivada em qualquer ponto aqui, teria derivada em qualquer ponto aqui, mas nesse ponto ela não tem derivada, é um número crítico. Então, aonde a derivada é zero, seja num ponto máximo ou ponto mínimo, ou não existe a derivada, é um número crítico. Então agora, nós vamos encontrar valores máximos e mínimos. Utilizaremos o método do intervalo fechado. Então veja aqui, ó, se f é contínua no intervalo fechado AB, para encontrar máximos e mínimos, nós vamos fazer essas duas coisas e decidir aqui qual é o máximo e qual é o mínimo. Qual é a etapa 1? Calcular os valores de f nos extremos. Ok? Então, se ele vai ter que calcular f de A, logicamente, e f de B. Calcular os valores de f nos pontos críticos. Gente, então, tem valores que você vai calcular a derivada, ver se existe a derivada, né? Calcular a derivada, ver se a derivada é zero, e daí vai ser o ponto crítico. Bom, ou então não existir, né? Lembra de ponto crítico? Ou a derivada é zero, ou a derivada não existe. Então, você vai calcular, vai encontrar os pontos críticos, vai calcular os valores de f nesses pontos. Então, vamos supor que seja isso aqui, ó. A função é essa aqui. Ela vai aqui de A até B.
você vai encontrar aqui quantos pontos críticos nessa função? 1, 2, 3, 4. Você vai encontrar 4 pontos críticos. E daí você vai fazer o seguinte, calcula o valor da função, não da derivada, da função. Calcula o valor da função nesse ponto, nesse ponto, né? Vamos colocar aqui, ó, C1, C2, C3 e C4. Você vai calcular a derivada nesse C1, C2, C3 e C4. Então, você vai calcular primeiro, calcula os valores de f nos extremos, aqui, aqui, e nos pontos críticos. O maior valor das etapas 1 e 2, ou seja, os valores de f nos extremos e nos pontos críticos, é o máximo. O menor valor, o menor das etapas 1 e 2, é o valor mínimo absoluto, tá? Máximo absoluto e mínimo absoluto que nós estamos procurando, né? Então agora nós vamos para exemplo. Então agora indo para os nossos exercícios, sobre derivada, máximos e mínimos. Então é o seguinte, nós temos essa função, f de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1, em menos meio e 4. Eu vou fazer um esboço da função, que é mais ou menos o que vai acontecer. Ele vai fazer isso aqui, ó. Aqui é o 4. E aqui é menos meio. Menos 0,5. Aqui foi colocado menos meio na forma de fração, mas é isso aqui, ó. A função é essa aqui. Eu estou falando isso porque eu fiz antes no GeoGebra. Então não tem... É aproximadamente isso aqui, ó. O que ele quer saber? Ele vai, na verdade, ele quer saber o seguinte, ó. Dessa função, e olha que geralmente é o contrário. Você tem o exercício e depois vai fazer o gráfico. Nesse caso aqui eu estou mostrando para vocês para fins didáticos. Mas ele quer saber o seguinte, ó. Qual é o valor máximo e o valor mínimo dessa função aqui? Na verdade, ele vai ter que ser isso aqui, ó. Esse é o valor mínimo e esse é o valor máximo. Mas como é que você vai descobrir isso? Antes, se você não tem o gráfico, então tem que ser no cálculo. O que é que a gente vai fazer? Utilizar aquele teorema do valor extremo. Então vamos ver lá. Primeira coisa, nós precisamos primeiro achar os pontos críticos. Então, para achar o ponto crítico, o que é o ponto crítico mesmo, relembrando? Ponto crítico é o valor de C, onde a derivada é zero ou a derivada não existe. Isso aqui é uma função polinomial, então ela é contínua e ela existe em qualquer domínio, então não vai ter problema nenhum. Então vamos procurar a derivada. Então, derivada. A derivada, então, f' de x é igual a 3x ao quadrado menos 6x. Né? E dá para dar uma melhorada nessa derivada aqui. F' de x igual a, se eu deixar 3x em evidência, dá para ficar assim, ó. Se eu deixar dessa forma, quando eu igualar a zero, eu não preciso usar Bhaskara, não precisa fazer nada, é só olhar na função e eu já descubro. Então, uma forma de faturar é bastante interessante. Agora, para encontrar o ponto crítico, então, eu tenho que igualar, né, a derivada em zero. Bom, então, fazendo o quê? 3x, x menos 2 igual a zero. Ora, eu tenho o quê? Para isso dar zero, um produto dá zero, ou esse fator é zero, ou esse fator é zero. Para que esse fator seja zero, x tem que ser igual a 2. É o primeiro ponto crítico meu. Ou então, este valor é zero. Este valor é zero. Ora, então aqui x é 3x igual a zero, ou seja, x é igual a zero. Esses são os meus dois pontos críticos. E, se você olhar aqui, não, é que eu não coloquei aqui, né? Mas é isso aqui, ó.
Aqui é o 2. Aqui é o valor 1, valor 2. Aqui é o 0. Olha, o 0 é o ponto crítico, que vai ser exatamente onde a derivada é 0, onde eu mostrei lá. Bom, então o que tinha? Quais eram as condições, as etapas do teorema do valor extremo? Então, a etapa 1. Etapa 1. Eu vou calcular agora o valor da função nos pontos críticos. Então, a f de 0, a f de 0 vai ser 0 ao cubo menos 3 vezes 0 ao quadrado mais 1. A f de 0 é 0 menos 0 mais 1, ou seja, é 1. Eu vou calcular agora a f de 2. F de 2, f', né? Desculpa, f' de 2, que vai ser 2 ao cubo menos 3 vezes 2 ao quadrado mais 1. Isso aqui vai ser 8. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. Então, vai dar menos 12 mais 1. 8 menos 12 dá menos 4, mais 1 dá menos 3. Então, gente, a f de menos 2, a f de 2 é menos 3. E a f de 0 é 1. Qual é a etapa 2? A etapa 2 é calcular o valor da função nos extremos, f de menos meio e f de 4. F de menos meio, eu vou escrever menos meio ao cubo, menos 3 vezes menos meio ao quadrado, mais 1. F de menos meio é igual. Aqui vai dar menos 1/8. Menos não. Vai dar menos, porque aqui menos meio ao quadrado vai dar mais 1/4. Mais 1/4 vezes 3 dá mais 3/4. Só que eu tenho um menos aqui na frente, né? Ele não vai ficar, por favor, quase que eu caí nessa de colocar menos com menos. Não, tem que levar primeiro ao quadrado, fazer a potência primeiro. Vai dar positivo, então, portanto, continua negativo. Mais 1. Daí, só terminando essa continha, ele vai dar sobre 8, menos 1, menos 6 e mais 8, né? Tirando o MMC aqui, ok? Menos 1, menos 6 dá menos 7, com mais 8 dá 1/8. Então, a f de menos meio é 1/8. Agora, gente, o que eu tenho aqui? Vamos só fazer um resumo. A próxima etapa é verificar qual é o valor maior e o valor menor. Então, vamos só colocar aqui quais são os extremos. F de menos meio, eu calculei que é 1/8. A f de 4, é... eu não calculei ainda. Então, f de 4 vai ser 4 ao cubo menos 3 vezes 4 ao quadrado mais 1. 4 ao cubo, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. 4 ao quadrado, primeira potência, 4 ao quadrado, 16, vezes 3, 48. Mais 1. 64 menos 48 dá 16. 16 mais 1 é 17. Então, a f de 4 é 17. Os pontos críticos, f de 0, que é f de 0, cadê, né, que eu calculei? Está aqui, ó. Não. Aqui não é, desculpa, eu tinha colocado linha, não é linha não, eu estou calculando o valor lá. É f de 0 mesmo, a derivada é só para achar a inclinação da reta. Então é f mesmo, então a f de 0 é 1.
E a f de 2, que é outro ponto crítico, é menos 3. Então, quais são? Esse ponto aqui é o valor mínimo absoluto, e esse aqui é o valor máximo absoluto. Então veja aqui, ó. Veja só, agora só para conferir, né? Aqui é menos 1/8, né? Menos meio. F de 0 é 1, que é o máximo local. F de 2 é menos 3, está aqui, ó, menos 3. E a F de 4 é 17, então aqui seria 17. Então é assim, então só recapitulando. Como é que fazemos para encontrar valores máximos e mínimos? Utilizamos o teorema do valor externo, valor extremo. Calcula-se a derivada, primeiro calcula-se os pontos críticos, né? Vê se a derivada é zero, os locais onde a derivada é zero ou não existe. Então eu fiz aqui, eu calculei a derivada geral, né? Ponto crítico onde a derivada é zero, encontrei que a derivada foi 0 e 2. Então, os pontos críticos são x igual a 2, x igual a 0 e x igual a 2. Os extremos, está aqui, foi dado. Eu calculo daí as etapas para encontrar os valores extremos. Eu calculo o valor da função nos pontos críticos, que está aqui 0, f de 0 e f de 2, e nos extremos, f de menos meio e f de 4. Coloco aqui, ó, isso aqui é só para uma questão de organização. Qual é o maior deles? Esse, então é o máximo absoluto. Qual é o menor deles? Esse, então é o mínimo absoluto. E é esse o exercício.